Olá, olá! Vamos falar de Deus, das coisas que Ele tem para o nosso coração, para como as coisas se aplicam no nosso dia a dia, como as nossas emoções podem nos afastar ou permitir que o Espírito Santo fale com a gente. E eu quero compartilhar aqui com vocês um registro que eu fiz em 4 de dezembro de 2018. Foi um período assim que eu estava muito triste, muito cansada e ao mesmo tempo eu tinha um entendimento de que não era o resultado da falta que eu estava vivendo que deveria me trazer alegria. Eu não queria condicionar a minha alegria ao resultado que eu estava buscando. E aí eu fui ler a Ovelha Resgatada, que era um perfil de Instagram que existia nessa época, que falava o seguinte: sabe essas lutas? Não tenha medo e nem desanime. Deus tem uma nova etapa para a sua vida. Deus é conosco e Ele é por nós. Ele está conosco no vale ou em qualquer situação que enfrentamos. Ele jamais nos deixa. Ele é a nossa força, a nossa alegria e o nosso sustento nas dificuldades. Mais que isso, Ele é a nossa vitória. Não abra mão dessa verdade. Ele é por nós ao enfrentarmos o inimigo. Não tenha medo e não desanime agora, porque tua vitória está a caminho. Ninguém pode te derrubar, nada pode te destruir. Com as lutas que você tem passado, Deus está preparando uma nova etapa para a sua vida. Receba essa palavra no teu espírito e tenha certeza que a preocupação, a ansiedade e a tristeza vão embora. Seja encorajado pela palavra de Deus. E aí eu comecei depois a escrever algumas coisas aqui sobre a situação que eu estava vivendo, né, aquele momento que eu estava vivendo. E nessa época Deus estava falando muito ao meu coração: não haja de acordo com as circunstâncias, e sim de acordo com o que eu colocar no seu coração. E embora Deus se movimente, mude as fases da nossa vida, a gente vive coisas diferentes, né? Momentos diferentes. Uma hora a gente não tem filho, outra hora tem, uma hora os pais estão saudáveis, outra hora os pais estão adoecidos, uma hora tá tudo bem no trabalho, outra hora tá Covid e tá todo mundo em casa. Enfim, as coisas mudam, mas a palavra e a aliança que Deus tem com a gente não muda. E é muito interessante para mim começar a ler essas coisas 7 anos depois, porque eu ainda vivo essa mesma história, só que numa fase diferente. E quando a gente tá dentro da dor, dentro do problema, da luta, quando fala, sabe essas lutas? Não tenha medo, nem desanime. A gente não consegue ter clareza. A gente tenta não ter medo, mas tem medo. A gente tem um ponto de interrogação sobre o final daquilo dali. A gente tem uma certa dúvida se de fato vai dar tudo certo, se a gente vai ficar bem, se a gente vai demorar naquele processo. E eu te digo, esse processo que começou, na verdade não foi em 2018, foi em 2017, ele ainda não acabou. Deus me fez uma promessa próximo dessa data, próximo não, aqui é 4 de dezembro de 2018, no início do ano de 2018, né, dia 18 de fevereiro de 2018, Deus me fez uma promessa nessa data e hoje é dia 19 de fevereiro de 2025, ontem fez 7 anos da promessa. E a promessa não se cumpriu completamente, mas é nítido, é claro, é muito evidente o caminho que Deus tá me conduzindo toda a história, e é lindo, é maravilhoso. Então o que eu quero falar para você hoje é que, independente do tempo que dure, do resultado que vai vir, de como vai ser o processo, o caminho é lindo. Se a gente alinhar nosso coração a Deus, se a gente se agradar de Deus, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele satisfazer os desejos do nosso coração não significa Ele fazer todas as nossas vontades no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer. Ele sabe quais são os nossos sonhos, e agora veio uma coisa aqui na minha cabeça, é sobre sonhos de criança. Às vezes a gente tem um sonho de criança, um desejo, aquele sonho que parece uma coisa mágica, fantasiosa, e muitas vezes Deus quer cumprir esse desejo inocente, puro, que a gente tinha lá atrás, não um desejo que muitas vezes é corrompido pelas emoções que a gente foi experimentando ao longo da vida, pelas decepções, pelas precauções que a gente tem no nosso coração, pelas expectativas que a gente decide diminuir, do tipo, não quero esperar muito, né? Porque se não acontecer, não sofro tanto. Então muitas vezes Deus quer trazer aquela promessa de quando você era criança, de satisfazer aqueles desejos iniciais da sua vida, que você já deixou de lado porque você nem acredita mais que pode acontecer. Então agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração que compactuam com o coração dele, os desejos do seu coração que vão servir para a honra e glória dele, que vão servir para manifestar o reino dele e contribuir para a vida de outras pessoas da sua família, pessoas no seu entorno. Então continua colada em Deus, coloca sua expectativa nele. Eu tô falando para você olhando de cima, lá para 2018, 7 anos atrás. Eu sei o que eu estava vivendo naquela época, eu sei o que eu vivo hoje. Eu ainda não estou na terra da promessa, eu ainda estou no caminho, mas o tanto que eu vivi
vivi, que eu aprendi, que eu evoluí. Tantas coisas no entorno foram agregadas ao longo desse tempo que eu nem imaginava. A gente só precisa confiar em Deus. A gente precisa ter um propósito maior na nossa vida, olhar para as coisas de Deus, tirar os olhos das coisas terrenas, porque até fazendo uma conexão com as minhas alunas que querem emagrecer, que buscam um controle alimentar, que buscam um resultado definitivo, que falam que comem por ansiedade, que é comer por ansiedade, é colocar os olhos nas coisas da terra, porque se a gente colocar os olhos nas coisas do Senhor, a gente não tem ansiedade, a gente entrega as coisas para Ele e deixa nas mãos dele para Ele cuidar, e a gente conecta o nosso coração com o Senhor e pergunta para Ele, qual é a minha parte? O que eu tenho que fazer? E o que não faz parte das minhas tarefas? A Joyce Meyer fala assim, Senhor, eu não posso fazer o que eu não posso fazer. E é exatamente isso, a gente faz a nossa parte, mas a gente não consegue mudar os pensamentos, os sentimentos, as atitudes, as escolhas do outro, outras coisas que Deus determinou que aconteceriam. A gente não tem como lidar com isso, a gente usa a nossa ansiedade, a nossa preocupação, ocupa a nossa mente com esse tipo de coisa de uma forma totalmente inútil. Não é fácil viver aqui na Terra, com os pés aqui na Terra, com a mente no céu, mas a gente precisa buscar isso o tempo todo. O tempo todo. Eu vou contar uma situação que aconteceu hoje comigo. Eu fui ao supermercado e eu pedi uma carne. E aí tinha uma moça pedindo, depois eu, e tinha mais 2 pessoas esperando, e tinha um cara cortando a carne e o outro cortando outra carne pra pendurar lá no açougue. E aquilo já tava me incomodando, porque o outro não tava atendendo os clientes, e eu pensava assim, poxa, tudo bem que ele tem que botar as carnes penduradas ali, mas ele não pode fazer isso quando não tiver ninguém aqui esperando? Ele não pode dar uma desafogada nessa fila e depois prosseguir com o trabalho dele? E aí imediatamente eu falei, eu preciso tirar. Aí eu comecei a pensar que eu encontrei com uma moça no supermercado que disse que me segue no Instagram, que gosta muito do meu conteúdo, e eu comecei a ficar um pouco impaciente com aquele moço, vontade de chamar ele e falar, será que o senhor pode fazer a gentileza de atender a gente aqui? E eu fiquei pensando assim, nossa, eu falo de Deus, eu me conecto com Deus, eu quero viver em comunhão com Jesus, eu quero falar as coisas que Deus quer que eu fale. Será que ele quer que eu perca minha paciência por causa de 5 minutos que eu não quero esperar, 10 que sejam? Será que é esse papel que ele quer que eu exerça aqui? E como que eu tiro do meu coração aquela impaciência, aquela irritação? Mas eu tô parada aqui, um monte de coisa pra fazer, eu vou parada aqui. Como que eu tiro isso do meu coração? Tirando as coisas meus olhos das coisas da terra e colocando meus olhos nas coisas que são do céu. Se eu tava parada ali 5 minutos, 3 minutos, 20 minutos, é porque Deus queria que eu estivesse ali. Eu poderia estar sendo protegida, sei lá, de um assalto, de um acidente. Eu poderia encontrar com uma pessoa que eu ia falar uma palavra que a pessoa precisava ouvir. Enfim, Deus está governando tudo, nos mínimos detalhes. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele esteja no controle. Então, se eu tava parada ali, é porque ele queria que eu estivesse ali. Uma vez que eu não tinha o que fazer, eu não podia pular pro balcão e pegar minha própria carne, cortar e fazer nada. Então, nas mínimas coisas do cotidiano, se a gente tirar os olhos das coisas da terra e colocar os olhos em Deus, a gente muda o nosso dia. Hoje também eu tava descendo, teve um estresse aqui no meu prédio, com o porteiro, com o vizinho e síndico, enfim. Aí teve um momento que eu desci e encontrei com o síndico e dei boa tarde. Ele falou assim, você tá sempre sorrindo, né? Nunca te vi com uma cara amarrada. Aí eu falei, mas eu tenho que sorrir, gente. Eu tenho 2 pernas, 2 braços, eu consigo andar, não tenho nenhuma dor. Um dia lindo, maravilhoso desse, eu enxergo. Enfim, eu adoro morar aqui. Por que eu não ia sorrir? Mas isso parece muito poliana, né? Aquela coisa de filme. Só que a gente passa a viver dessa forma quando o nosso subconsciente, quando as nossas emoções mais profundas estão alinhadas com a de Deus, sem que a gente precise usar a nossa força de vontade. Quanto mais conectada a gente está a Ele, quanto mais se agradando das coisas dele a gente está, mais a nossa mente vai funcionar desse jeito. E isso pode ser numa coisa muito difícil, numa perda, num luto, numa separação e numa coisa simples como comprar uma carne. Eu me agradei do Senhor e falei, ok, se eu tenho que ficar parada aqui esperando, eu vou ficar parada esperando e eu não vou ficar mal-humorada. Porque se é o que o Senhor quer que eu faça, por que eu vou ficar mal-humorada? E se a minha mente funciona desse jeito pra carne, vai funcionar desse jeito para um luto, para uma separação, para uma briga, para um conflito no trabalho, para uma demissão, para qualquer outra coisa. É óbvio que as situações demandam proporções de dores diferentes, óbvio. Impactos diferentes na nossa vida, né, no nosso entorno, com as coisas que acontecem. Mas, se a gente tem o nosso coração alinhado a Deus e a nossa mente programada para se agradar de Deus, a gente vai conseguir fazer isso em qualquer situação da nossa vida. E esse é meu recado para você hoje. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração nas mínimas coisas, no detalhinho. E é isso. Um beijo.